Na semana passada, nós falamos aqui no Sem Tabus a respeito de disfunção erétil. Vamos continuar essa conversa hoje, mas vamos dar atenção muito especial aos aspectos psicológicos. O que acontece na cabecinha que não deixa funcionar toda a dinâmica do sexo? Como entender melhor esse universo das emoções, dos sentimentos, né, daquilo que comanda o nosso corpo, que tem mais a ver com a resposta mecânica, tem menos a ver com a resposta mecânica imediatamente falando. Precisamos considerar os aspectos psicológicos. Portanto, vamos dar atenção a isso tudo no programa de hoje. Como queremos dar muita atenção a você, que é o nosso amigo, nossa amiga, que nos acompanha sempre, que participa, interage, ou você que está descobrindo o programa agora, descobrindo a Novo Tempo. Esse é o Sem Tabus, um programa que trata especialmente da sexualidade humana. Nós falamos, claro, também com frequência a respeito de relacionamento. E hoje, especialmente, dentro desse quesito disfunção erétil, dando um aporte às questões do psicológico, não temos como fugir do que diz respeito ao relacionamento. Uma vida conjugal satisfatória, uma relação sexual satisfatória, tem a ver com a saúde emocional desse casal, com essa conjugalidade vista em todos os ângulos, de todas as formas. Então, o Sem Tabus trata da sexualidade e dos relacionamentos. Então, fique muito à vontade aqui com a gente. Quando quiser falar conosco, faz uma visita na nossa página, curte a nossa página no facebook.com/semtabus.nt. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Todos os programas estão disponíveis ali para você. Você pode também, deixa-me ver, fazer o que mais? Tornar-se um dos seguidores do Sem Tabus no Instagram, no Twitter, pode mandar e-mail, pode ficar muito à vontade. Existem muitas maneiras de fazer contato com a gente e nós gostamos disso, queremos isso e você faz parte aqui desse dia a dia nosso, feito com muito carinho, responsabilidade para você. O meu convidado de hoje foi também o nosso convidado na semana passada. Ele é médico, radiologista, mas trabalha especialmente com os exames do laboratório, ou melhor, do ambulatório de sexualidade masculina no Hospital das Clínicas. Ele também trabalha no Sírio-Libanês aqui em São Paulo e separou um tempinho, reservou um tempo na sua agenda para vir nos ajudar a pensar e a repensar a disfunção erétil, mas sempre buscando caminhos, alternativas de superar, driblar, resolver, não somente dizer para você o que é, como funciona, o que deixa de ser, mas dando você um caminho de esperança, de renovo, para que você então não pense que por conta de uma disfunção erétil, fica por isso mesmo, não se fala nisso, não se busca ajuda e então fazer o quê, né? Tem muita coisa para fazer. Então fica aqui com a gente e com o Dr. Felipe Carneiro. Bem-vindo, boa noite mais uma vez. Boa noite, obrigado. Muito obrigada. A sua presença para a gente é muito importante, viu? No programa passado falamos mais sobre as questões orgânicas, fisiológicas e hoje a proposta é falar mais a respeito das questões psicológicas. O que tem a ver tanto a saúde psíquica com a resposta sexual mecanicamente falando? O psicológico, para a gente abordar esse tema, a gente tem que voltar no tema do mecanismo da ereção, como é que funciona o fenômeno da ereção. Daquilo que nós explicamos no programa passado. Vai que alguém perdeu, né? Então faz muito bem. Como eu disse no programa passado, a ereção é um fenômeno vascular, né? Depende do sangue, do aporte de sangue para dentro do pênis, para o pênis ficar ereto. Ele é mediado pelo sistema nervoso, né? E como ocorre essa mediação? Para o sangue entrar dentro do pênis, precisa haver uma vasodilatação da artéria principal do pênis, que é a artéria cavernosa. E a artéria cavernosa, todas as artérias do nosso organismo têm musculatura, né? Existem dois tipos de musculatura no organismo humano. Okay. A gente chama musculatura estriada, que é essa musculatura que a gente tem um controle voluntário, e a musculatura lisa. A musculatura lisa é um controle autonômico, né? O sistema nervoso manda sinais para que essa musculatura lisa ou contraia ou relaxe.
Como ocorre, então, o relaxamento dessa musculatura lisa do pênis, da artéria do pênis, para que haja o aumento do sangue no pênis? Existe um mediador químico, um neurotransmissor, que libera uma substância chamada óxido nítrico, que é um gás que promove essa vasodilatação e há esse influxo de sangue. Só assim consegue ter uma ereção satisfatória. Existe um outro neurotransmissor, uma outra substância no cérebro chamada adrenalina, que atua no sentido inverso. Ele causa vasoconstrição da musculatura lisa, né? A gente pode fazer um paralelo. Quando a gente fica com medo, a gente fica branco, né? O sangue some do corpo, a gente fica vasoconstrito, né? Então, se você tem uma liberação, uma descarga adrenérgica, que a gente chama, um aumento dessa adrenalina no sangue, todos os seus vasos sanguíneos, principalmente as artérias, vão ficar contraídas. E na artéria do pênis não é diferente. O paciente que ele é ansioso, o paciente que passa por algum problema psicológico, ele tem um tônus adrenérgico aumentado. Ele tem um aumento dessa substância no sangue. Então, às vezes ele não consegue ter uma vasodilatação satisfatória dessa artéria para permitir o influxo sanguíneo, para permitir uma ereção. Exemplos que a gente pode dar. Um homem de meia idade que está tendo problema financeiro, né? Problema no trabalho, problema financeiro, não está conseguindo sustentar o lar. Essa pessoa está com a sua carga adrenérgica, seu tônus extremamente elevado. Uma pessoa que não consegue dormir, uma pessoa ansiosa, temerosa quanto ao futuro. Essa pessoa vai chegar em casa, vai se deitar com a sua esposa, ele não vai ter um relaxamento satisfatório para poder ter uma relação sexual. Isso acaba criando uma bola de neve, porque ele não consegue desempenhar atividade sexual, e isso acaba frustrando ele de uma tal forma que ele vai piorando, se tornando cada vez mais ansioso. A gente vive numa situação que a gente fala no nosso país em crise, né? Crise econômica, e o que tem aumentado de consultas no consultório do urologista, por causa da crise econômica e da falta de dinheiro, é um absurdo. Sério? Né? Por disfunção erétil. E normalmente a disfunção associada à parte psicológica. A preocupação, o estresse, a ansiedade. O estresse e a ansiedade. E o que acontece? O paciente ansioso, ele não tem uma ereção, ele não tem a satisfação sexual. Isso afeta a sua masculinidade, a sua autoestima, até um ponto que ele pode eventualmente até ficar deprimido, né? Ter uma depressão. Então, é um fator extremamente importante que é explicado neurologicamente. Outros exemplos que a gente pode dar. Nos Estados Unidos tem crescido muito a incidência de gravidez indesejada entre jovens e de doenças sexualmente transmissíveis, porque eles têm abandonado o uso do preservativo. Por que eles abandonam o uso do preservativo? A gente tem que entender que, para o homem, a relação sexual ela está basicamente focada na penetração. O homem acha que sexo é penetração, sendo que sexo envolve muito mais do que somente a penetração. O jovem, às vezes imaturo, com desconhecimento de outras coisas, vai ter a relação sexual e na hora da penetração ele fica ansioso, porque ele tem algo chamado ansiedade de desempenho. Ele quer ter um desempenho satisfatório, ele quer agradar a sua parceira, ele quer ter um segundo encontro, um terceiro encontro, etc. Por que que ele abandona o uso da camisinha, do preservativo? Porque no momento em que ele vai colocar o preservativo é o momento em que vai haver a penetração. Ele fica ansioso, ele tem uma flacidez do pênis e não consegue ter relação sexual. Então, para evitar que ele tenha essa performance negativa, ele nem usa o preservativo. Quando ele alcança a rigidez, ele penetra sem preservativo e aí vem as consequências de gravidez indesejada e aumento do número de doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é algo alarmante que ocorre nos Estados Unidos e que deve ocorrer aqui no Brasil também. É que lá foi pesquisado, transformado em números, né? Exatamente. Então, ele se divulga, mas se não temos a pesquisa aqui, não significa que casos assim não aconteçam. Inclusive porque há já é sabido que existe essa rejeição desde que começou-se a fomentar a necessidade do uso do preservativo em função das questões alarmantes de doenças sexualmente transmissíveis, mas isso não vai interferir no clima, isso não vai interferir no momento do casal, isso não vai interferir. Então, isso já é um bloqueio para o desuso, né? Obviamente que nós consideramos
que você saiba que nós defendemos a ideia de o sexo seguro ser especialmente o sexo praticado dentro do casamento, cercado de fidelidade, cercado de autopreservação. Então, para nós, o sexo mais seguro é esse tipo de sexo praticado. Mas esse é um dado extremamente importante dentro do contexto, especialmente do que estamos dizendo agora, de como isso interfere, né, além das doenças, além de todo o prejuízo pós-relação sexual, né, o prejuízo da falta de uma ereção, ou do medo da falta de uma ereção, e que leva a cometer loucuras como essa de se colocar num risco desse nível. Para saber o quanto a disfunção erétil é um monstrinho, assim, né, que apavora, e aí faz-se qualquer coisa para evitá-la. Com certeza. É isso. Doutor Felipe, eu acho que eu cortei alguma fala sua? Um outro aspecto, ainda voltando nesse assunto da ansiedade, Sim. Agora explorando a parte do casal. Por exemplo, o paciente que ele é submetido, a gente falou no outro programa sobre o câncer de próstata, a cirurgia do câncer da próstata, que o paciente evolui com disfunção erétil no primeiro momento e que ele pode ser reabilitado para voltar a ter uma função preservada. O paciente, o homem, depois do câncer de próstata, depois de qualquer doença, né, o ser humano ele fica, de certa forma, abatido psicologicamente. Especificamente o homem, depois que resseca a próstata e tem a disfunção, ele tem outros problemas além da disfunção. Muitas vezes incontinência urinária e muitas vezes o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Quando o paciente tem um orgasmo, ele não ejacula, não sai nenhum líquido, uma pequena quantidade, porque ele ejacula para dentro da bexiga, né? Então isso chama ejaculação retrógrada. É menos comum, é mais comum do que se pensa, porque se fala muito da ejaculação precoce, mas ou às vezes o indivíduo talvez nem saiba. Como que é o índice dela, lembra? Na verdade, o paciente às vezes não explicam para ele que são complicações naturais da cirurgia da ressecção prostática. Entendi. Que a próstata, além de várias funções, também é responsável, também está envolvida na função ejaculatória. Então, o paciente ele tem orgasmo, só que ele não ejacula. E o ejaculado também é importante para o homem. Exato. E veja o grau de ansiedade que esse paciente vai enfrentar. Ele já tem uma disfunção por causa da neuroplegia, né? Que é um momento em que os nervos que não foram cortados, mas eles dão uma desligada até eles se recuperarem por conta da manipulação cirúrgica. Então, esse paciente já está afetado, abalado psicologicamente. Ele tem dificuldade de ter relação, ele tem incontinência urinária, ele perde xixi. Então, ele tem certos cuidados com a higiene que ele tem que tomar. Se esse paciente não for tratado, reabilitado, não houver uma cumplicidade da esposa, da companheira, vai se tornando essa ansiedade muito pior e vira uma depressão mesmo. Que ele não consegue ter relação, a esposa reclama porque ele está cheirando urina, a esposa reclama porque ele não consegue, às vezes, ter uma ereção suficiente. Puxa, aí ele fica extremamente abalado. Extremamente abalado e vai tornando um ciclo vicioso, uma bola de neve, até que às vezes o paciente até desiste de ter uma função preservada. Em relação à ejaculação precoce, né, também existe ejaculação precoce do tipo primária e do tipo secundária. A primária é o paciente que a vida inteira teve ejaculação precoce. Existem algumas variações quanto à definição da ejaculação precoce, mas a mais aceita é a pessoa que não consegue manter relação por mais de 1 minuto. Né? Antes de 1 minuto, ele ejacula e a relação termina. É muito precoce, né, doutor? É bem precoce. É muito rápido. É bem rápido. Embora esse paciente... A gente também cria certas coisas na nossa cabeça de que a relação tem que durar 40 minutos, Sim, 50 minutos. Tem isso. Né? Isso a gente fala, a ejaculação a partir do momento que o paciente iniciou a relação sexual, a penetração. Sim. Mas tem muitos pacientes que já têm ejaculação precoce durante as preliminares. Exato. Os pacientes que têm ejaculação precoce primária, esses pacientes são muito difíceis de serem tratados. E qual que é a secundária? A secundária é o paciente que não tinha problema e passa a ter um problema, normalmente influenciado por fatores psicológicos, psicogênicos. O primeiro tipo também?
é influenciado por fatores Ele semelhantes? Sempre teve. Ele nunca conheceu uma história diferente. E é até mais complicado e mais difícil de ser tratado. Muito difícil de ser tratado. Mais possível, né? Possível de ser dependendo do grau de controlado. dedicação dele, o grau de auxílio. Do especialista que ele busca, né? Um auxílio mútuo, tanto do especialista, quanto dele, quanto da parceira, da companheira. Isso. Porque existem exercícios, existem manobras para retardar a ejaculação. Engraçado que normalmente o paciente que tem ejaculação precoce, isso falando mais do secundário, né? Porque normalmente o primário ele é mais jovem, ele nunca teve uma experiência diferente. O paciente ejaculador precoce, ele capricha mais nas preliminares. Porque ele tem algo na cabeça dele tão grande assim, que ele tem que satisfazer a parceira, e ele sabe que depois da penetração ele vai ejacular logo, ele não vai satisfazer, que ele capricha mais nas preliminares. Para compensar. Para compensar. Então, às vezes, ele espera a paciente ter o orgasmo antes dele, ele tenta fazer isso o máximo possível, porque ele sabe que ele não vai durar muito tempo. E, às vezes, por conta disso e da parceira estar satisfeita, ele não procura ajuda também. É um colaborador, né? Porque Um colaborador. Ele se mantém, ela não está reclamando, então... Eu estou dando conta de alguma maneira... Eu estou dando conta do recado, então ele não vai procurar ajuda porque ele não está precisando. Mas não é o ideal, né? Porque vai que uma hora falha de vez. Aí... Não é o ideal, até porque na cabeça dele, ele sabe que ele está falhando e ele não está satisfeito consigo. E há um gasto de energia muito grande justamente por essa insatisfação. Exatamente. Uma tensão ali, vira alguma coisa mais tensa do que o que deveria ser. Vamos voltando a falar a respeito desse tema depois do intervalo, porque ele é importante, né? Disfunção erétil, ejaculação precoce, é alguma coisa que incomoda muitos homens, muitos casais. Nós aqui no Sem Tabus recebemos queixas, a fala de mulheres que dizem dos maridos que não buscam ajuda, que não pedem auxílio, que não recorrem, pior, não querem falar sobre esse assunto, pede para não pressionar, pede para não falar, foge da relação sexual e isso torna, repito, a conjugalidade desse casal fica fragilizada, enfraquecida. Não é que o sexo é quem sustenta, mas olha, em torno da falta de sexo tem a falta do diálogo, a falta de compreensão, a falta de confiança. Eu confio na minha mulher, eu vou falar para ela do que está se passando comigo, confiando de que ela vai me dar o suporte, que ela vai me auxiliar, que ela vai caminhar comigo na direção de uma resolução, o que bem sabemos que há como chegar a uma resolução satisfatória usando outros métodos, outras maneiras, sobre as quais nós vamos falar logo depois do intervalo. Fica aqui com a gente, esse é o seu Sem Tabus, cheio de coisa boa, de muita intenção boa para te ajudar. Nós voltamos daqui a pouquinho, até já. Boa noite, o Sem Tabus está no ar. Hoje nós estamos dando continuidade à conversa que iniciamos na semana passada sobre disfunção erétil. Antes de ir para o intervalo, nós falávamos especialmente sobre a ejaculação precoce e tem casais aí se retorcendo, né? Ou você, maridinho, quietinho, assistindo sozinho, passa por essa situação. Temos palavras de esperança para você, viu? Para de ficar com esse medinho de achar o último, de achar o homem que está perdendo a sua virilidade, que é menos por causa disso. Nada disso, ninguém é menos porque tem outras doenças, ninguém é menos porque tem outras disfunções, ninguém é menos por nenhuma situação. Então, se conscientiza disso, preste atenção na conversa de hoje e se disponha a resolver essa situação. Vai depender muito, muito de você, tá bom? Está nas suas mãos. Nosso convidado é o Dr. Felipe Carneiro, ele é responsável pelos exames do ambulatório de sexualidade masculina, sabe do que está dizendo, esse é o seu campo de trabalho, essa é a sua vivência no dia a dia, portanto é uma palavra que vem muito direcionada a você e que seja assertivo, né? Que chegue aí no seu coração e leve você a tomar decisões e a compreender um pouco melhor o seu quadro. Ele também trabalha, além de trabalhar no Hospital das Clínicas em São Paulo, trabalha também no Sírio-Libanês, doutor Felipe Carneiro. Falávamos a respeito da ejaculação precoce, que tem a ver com ansiedade, tem a ver com medo de não dar conta, uma série de questões, né, psicológicas. Tem como tratar, como faz, quais são as indicações? Esse é um tema que
que preocupa muito o homem, né? Que Aham. afeta demais o homem, né? Acho que talvez a pior coisa para um homem ouvir é a parceira que não está satisfeita, ou a parceira falar, já terminou, né? Ou aquele silêncio assim com cara de que, e agora? Até- Acabou? Silêncio, né? Porque também eles não gostam muito de falar. às vezes não fala. Eles um triste para um lado, ela insatisfeita para o outro. Verdade. E isso porque o sexo para o homem e para a mulher são diferentes, né? O homem, ele é mais, eu costumo dizer, o homem é fogão a gás, né? Da mesma forma que ele liga rápido, ele desliga, né? Depois que o homem ejacula, acaba. Ele tem um período refratário para ele conseguir voltar a ter um desejo, para ele conseguir ter uma relação de novo. Já a mulher é o contrário, né? A gente fala que é fogão a lenha, ela demora para pegar, mas quando pega é difícil também. Eita, doutor, mas não é isso que mostra a mídia louca por sexo, que mostra homens que ficam horas e, sabe, uma performance incrível, maravilhosa. Quer dizer que na vida real não é assim, né? Na verdade, não, né? Vende-se muito considera-se que o homem, ele pode ficar por horas e horas e, na verdade, a realidade prova o contrário, né? Não é? Mas acho que o principal, eu sei que esse não é a abordagem de hoje, mas quando o casal se ama e um pensa no outro, né? Quando você coloca o outro em primeiro lugar, né? Que é isso que a Bíblia nos ensina, né? Exato. Você busca a satisfação da sua parceira antes da sua própria, né? Os dois se tornam satisfeitos, né? E conhecendo essas diferenças, porque muitas vezes o homem desconhece, tanto o homem quanto a mulher, mas normalmente o homem desconhece mais a parte sexual da mulher do que o contrário, né? A mulher normalmente é mais informada e mais interessada, ela busca mais o conhecimento. Mas o homem que ele conhece, que ele tenha um espírito mais altruísta e de amor e de consideração, mesmo o ejaculador precoce, ele consegue satisfazer a sua parceira. E tem solução, tem saída, tem tratamentos não medicamentosos, normalmente existem exercícios que a pessoa faz juntamente com a esposa, porque o paciente, ele tem, antes do paciente ter o orgasmo, ele tem uma sensação de que ele vai ter o orgasmo. Então, tendo essa sensação, ele tem o poder de controlar se o orgasmo vai vir ou não, né? Um pouco antes dessa sensação. Quando ele está sentindo essa sensação, esse é o exercício que a gente chama de start-stop, né? Ele começa a atividade sexual, a preliminar, quando ele sente que vai ejacular, ele para, né? E depois ele volta e vai fazendo esse exercício. Isso é um exercício bom para ter um retardo maior. Que aí ele também vai controlando essa ansiedade, vai aprendendo a esperar, vai ensinando para o cérebro. Exatamente. Não é agora, é daqui a pouco. Então ele vai ganhando tempo. Exatamente. E isso tem que ser bem em sintonia com a esposa, com a parceira. Né? Tem que ser casadinho, Tem que né? ser casadinho. Por isso que tem que ser conversado. Tem que ser conversado, tem que ser discutido, não pode ser deixado, não pode se deixar para o lado. Então, espera aí, doutor, tinha gente ali cochilando. Acorda, presta atenção. Ele vai repetir que existe um exercício, por exemplo, que quem sabe já dá para você praticar hoje, depois que acorda assim, fica meio aceso, presta atenção. Então, dá para trabalhar, por exemplo, o casal junto, esperando, durante a atividade sexual. Repete, doutor, que ele estava dormindo. Então, existem exercícios que podem ser feitos para retardar um pouco a ejaculação. O paciente, primeiro, ele tem que conhecer o seu próprio corpo, ele saber o momento, até quando ele consegue segurar ou não, e um pouco antes desse momento que ele não consegue mais segurar, ele fazer o stop, né? E quando passa aquela vontade, aquela necessidade, às vezes até o pênis fica flácido novamente, ele volta a ter a relação, volta a ter o contato preliminar e vai se adequando, o tempo vai melhorando, mas tem que ter paciência, tem que ter a cumplicidade da esposa. Como isso ajuda mentalmente? O que é isso? Ele está ensinando o cérebro a esperar, é isso? Exatamente, Tá. exatamente. Existem aqueles pacientes que realmente precisam de uma medicação. Okay. Existem medicações, as medicações que costumam se usar hoje em dia são antidepressivos, são medicações antidepressivas, cujo efeito colateral é o retardo na ejaculação. Então, não é o antidepressivo em si, até porque a dose
ela é normalmente uma subdose, não uma dose para tratar depressão. Porque ele não tem depressão, digamos, esse não tem depressão. Ainda não. Tá, ainda não, se não cuidar do caso, né, ainda ele não. Pode ficar. Mas o que nós queremos é um outro efeito que essa medicação dá. Exatamente, o efeito colateral dessa medicação é o retardo da ejaculação. Como que foi descoberto isso? Pacientes com depressão que tratavam, se queixavam de que não conseguiam chegar ao orgasmo porque... Por conta do uso da medicação. Isso a gente chama, uma condição que a gente chama de anorgasmia, a pessoa não consegue chegar ao orgasmo, né? Que é um dos motivos de se descontinuar ou trocar a medicação antidepressiva. Então, esses pacientes fazem uso de antidepressivos, de medicações que retardam a ejaculação, e novamente, a cabeça vai melhorando, a autoconfiança melhora, e às vezes ele pode diminuir a dose do remédio, pode descontinuar o remédio, pode fazer o remédio com o exercício e num ponto da melhora ficar só no exercício. Tem pacientes que eu conheço que usam a medicação, em vez de usar todo dia, 2 vezes por semana. Ele consegue, usando 2 vezes por semana, ter a relação adequada, da maneira que satisfaça ele e a esposa. Doutor, tem homens que apontam a esposa como um motivo para sua impotência, sei lá, aparência, cobrança, exigências, é possível? Acho que é meio natural do ser humano, antes de ele assumir a própria deficiência ou a própria culpa pelas atitudes, isso em tudo na vida, ele culpar os outros primeiro, né? Isso é um desastre, né? Porque acho que a primeira atitude que a gente deve ter para melhorar é a gente assumir que tem um problema e que às vezes a culpa é nossa mesmo. Então, muitas vezes, sem um motivo justo, ele culpa a esposa. Porque você engordou, você está relaxada, você só pensa nas crianças, você só trabalha, e acaba jogando a culpa na esposa. E até no próprio das crianças, né? Até os meninos têm culpa. Até nos próprios filhos. Até os filhos têm culpa, o cachorro tem culpa. Todo mundo acaba tendo culpa para ele se eximir desse problema, dessa responsabilidade. Mas, às vezes, ele também não está tão errado. Né? Às vezes, o problema mesmo, não que o problema seja totalmente, nunca o problema é totalmente de uma pessoa só. Principalmente se a história tem a ver com um casal, né? Então, exatamente. Alguém está colaborando aqui e acolá. Exatamente. Mas não sozinho. Não só o problema sexual, o problema financeiro do marido, o problema é da família, do casal, né? A saúde do casal, da família, tanto do casal quanto dos filhos, está prejudicada. Que passa pela saúde ou a falta da saúde na vida sexual, atinge o cachorro também, né? Porque aí tem um mau humor, tem uma insatisfação no ar. Ninguém diz o que é, mas está no ar, tem ali. As crianças vê uma tensão entre os pais, porque afinal de contas, à noite eles discutiram, eles divergiram, ela se queixou, ela dormiu chorando, ele dormiu virado para o outro lado. Então, assim, não é só do segredinho da gente, não, é de todo mundo. Ainda que tenham bons atores e boas atrizes disfarçando, mas olha, quem mais sente são as crianças, viu? Fica a dica, elas sentem, tem alguma coisa que a sua performance teatral não dá conta. O melhor de tudo é olho no olho, resolução, conversa. É doloroso, às vezes vai brigar um pouquinho, vai, tudo bem. Mas o importante é trazer a questão à tona para resolver de modo definitivo, tá bom, doutor? Tenho uma queixa frequente de muitos pacientes que vêm até mim fazer exame e dizem da seguinte maneira: minha mulher, depois que teve os filhos, deixou de ser mulher e agora ela só é mãe. Então, isso é uma queixa muito comum dos homens. Existe um outro perfil de mulher, as mulheres mais dominadoras, mulheres às vezes mais mandonas, mais críticas, que ninguém gosta de crítica, né? Ninguém gosta de ser criticado. E quando o homem no ambiente do lar, que ele é o homem da família, ele tem essa posição, a mulher é uma mulher mais dominadora, e ele começa a falhar em certos aspectos, principalmente sexuais, pode vir certas cobranças. Tem pacientes que falam assim, a esposa, ele vai tentar fazer um carinho na esposa, a esposa, para que você vai tentar se você não consegue? Então é melhor você nem tentar. Bruta! Então, às vezes,
ela não tem o desejo, eu digo assim porque isso é o dia a dia, tem mulheres que dão graças a Deus quando o homem começa a falhar. E isso é um problema muito grande. Porque ela tem a dificuldade dela, ela talvez não tenha prazer, não goste de fazer sexo, ou não goste desse marido mais, não se relacione bem com esse marido, tenha mágoa, alguma queixa nesse sentido relacional. Então, se não tem sexo, melhor ainda. Então, nem para que vai no médico? Tem jeito não, né? Exatamente. O marido quer melhorar a situação, mas ela meio que boicota. Então ele tenta uma preliminar, tenta um carinho. Não, você não vai conseguir, então a gente não vai nem começar. E isso vai protelando uma situação que às vezes se torna até insustentável, né? Gerando até... Ele deve se sentir o pior, sabe assim, o pior dos piores, né? Porque assim, nem na tentativa, ou seja, ela não confia em mim, ela não me dá crédito, eu não sou homem mesmo. E se eu penso isso a respeito, né, de mim, se eu penso como homem, então... para onde vai minha macheza? Para o ralo. Se nem a minha mulher, com quem eu tenho vivência sexual, experiência sexual com ela, ela acredita que eu possa sair desse quadro, então ela deve ter razão, né? Então, enfim, então uma atençãozinha aí, né, para a mulher, para a esposa, ser ao menos mais delicada, mais generosa. Aí você vai me dizer, Darlide, você não conhece meu marido, aquele, sabe assim, ele me procura nessa hora, então nessa hora eu digo, mostro muito bem para ele qual é o lugarzinho dele. Se quiser me ver, aí vem as brigas, vem as mágoas, mas gente, cada coisa no seu lugar. Tem mágoa para resolver? Vai resolver a mágoa, mas não deixe essa mágoa, esse ressentimento desencadear toda uma destruição desse casamento. No final das contas, você vai ficar só, você vai perder, você vai se ver infeliz numa situação em que você mesma colaborou. Ah, mas ele também... Calma e preste atenção numa coisa. Todos têm responsabilidade nesse esquema. Presta atenção que todos têm responsabilidade e que se você não mudar sua postura, você não colabora em nada para o outro mudar. É a velha frase que eu tenho vontade de pintar, assim, fazer outdoors e espalhar por aí. A frase não é minha, copiei, nem sei mais quem é o autor, mas ela é assim, nada muda se você não muda. Se não muda, então vê se você muda, mulherzinha ou criatura. Eu peguei o gancho aqui, doutor, porque eu como mulher, né, preciso falar para as amigas ali de casa. Aí eu deixo que você fale para os amigos. Mas nós vamos fazer agora uma pausa, nós vamos para o intervalo e a gente volta ainda falando desse assunto, tá? Ele continua a importância de nós tomarmos ciência do que é a saúde relacional, o que é a saúde desse casal em termos de diálogo, de conversa, essa cobrança que existe. Minha produtora está dizendo que falta ainda 3 minutinhos, então tá bom. Já espero, já volto aqui então para a gente... pensar com mais cuidado a respeito disso. Quando o seu paciente traz essa fala, ele está dizendo assim, doutor, eu vim por vir, mas ó, a criatura lá em casa nem confia em mim, né? Então já dificulta esse processo, né, de resolução. Exatamente. O problema é do casal, precisa ser resolvido pelo casal, precisa ter a cumplicidade da esposa, da companheira, porque senão outras coisas vão ser afetadas também. Agora, acontece de ser um fator que tem a ver com a mulher também, ele reclama de ela não ser atraente para ele, de ela não ser mais uma pessoa que trabalhe com ele a sedução, que faça o jogo do casal. Há queixas masculinas nessa direção também? Certamente há queixas nessa direção, mas aí também eu parto também para o outro lado, né? Porque às vezes ou o desleixo, essa forma de... essa falta de cuidado, não é unilateral, não é só da mulher. Verdade. Né? Então o homem ele gosta muito também de reclamar, ela ficou gorda, ela ficou mais feia, ela não se cuida, mas ele também, de certa forma, ele também não se cuidou. Então existe essa queixa também, ela é bem prevalente, mas a gente tem que ponderar. As mulheres também se queixam Elas também deles, se queixam, né? E elas também têm razão. Do homem que não se cuida, não... tá nem aí, importa... O homem também, né? Acho que homens e mulheres, mas o homem especialmente, parece que ele acha que a sua virilidade, a sua saúde sexual, ela é automática e assim, para a vida toda, ele não considera os outros... conjuntos ou melhor, o conjunto que possibilita que ele mantenha essa vida sexual bacana, inclusive se cuidando, né? Por exemplo, tem homem
super obeso, e a questão não é ser preconceituoso com a obesidade, é que a obesidade é uma inflamação, é uma doença, traz adoecimento desse corpo, não está normal, né? Aí a gente brinca, ri, desce a pizza, desce sabe, o prato A, prato X, o sorvete e tal, e ri, brinca com isso. Mas a gente não brinca com coisa séria, gente. Presta atenção, isso pode trazer malefícios à sua saúde sexual. Ah, não, mas tá tudo bem. Brinquedo não, né, doutor? Precisa ter juízo. Intervalo, aí nós voltamos para continuar aqui a conversa com o doutor Felipe sobre disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação retrógrada, relacionamento, cobranças, brigas, todas essas coisas que, gente, não faz ninguém feliz. Isso é uma miséria que eu dou uma dica para você. Resolve esse negócio, que a vida já está muito difícil lá fora. Para que deixá-la difícil entre quatro paredes, minha gente? Não é não? Pensa bem. Até já. Doutor Felipe Carneiro, no programa de hoje, a temática que nós estamos abordando desde a semana passada, disfunção erétil, ejaculação precoce, dois assuntos que incomodam muita gente, muitos homens e mulheres. Por que as mulheres? Porque elas são casadas com homens que têm essa dificuldade, que muitas vezes negam, não buscam ajuda, não querem papo com isso. E resistência machista, a prevalência das ideias machistas também ainda, mesmo dizendo que somos muito evoluídos, tecnologia, século XXI, mas as coisinhas, os ranços ainda estão presentes, né, doutor? Fala sério, lá naquele ambulatório você vê cada coisa, conta pra nós. Com certeza. Por isso que a maioria dos pacientes demora tanto para procurar ajuda. Eu sempre pergunto, todo paciente que eu faço exame, eu converso bastante com eles. É um exame que é um pouco demorado. Leva pelo menos 30 minutos, 40 minutos o exame que eu faço. Então a gente conversa bastante. Às vezes consegue conversar mais do que o urologista na consulta, né? E o paciente que sofre de disfunção erétil, o paciente está ansioso, o paciente está deprimido, ele gosta de falar, ele gosta de conversar. E às vezes não é o que acontece na consulta, às vezes do convênio muito rápido, do SUS às vezes nem se fala. Então, a gente acaba ouvindo as coisas dentro do ambiente do exame. Eu sempre pergunto, quanto tempo o senhor demorou para buscar ajuda? E assim, eu digo que no mínimo 2 anos, 3 anos para começar a buscar um auxílio, para buscar uma ajuda, né? Isso quando já tem outros déficits também ocorrendo, não só na parte sexual. Já tem um déficit na autoimagem, na própria masculinidade, na relação familiar. Então esse machismo, esse tabu de não procurar ajuda, é muito complicado. E doutor, nós estamos aqui num programa que fala de sexualidade, traz este e tantos outros temas desse universo, mas a Novo Tempo é um canal que é confessional, tem uma fé que é confessada aqui publicamente na palavra de Deus, nos princípios, mas nós sabemos, e até me dá uma liberdade incrível, e dá a nós aqui na Novo Tempo uma liberdade incrível de falar, de reconhecer que a religiosidade, a religião também pode ser uma das responsáveis importantes para levar as pessoas, para conduzir as pessoas e manter as pessoas numa negação do cuidado com a sexualidade, porque é prevalente ainda a ideia de que fé, santidade, vida correta, princípios, religião é uma coisa, mas sexo é outra, são campos opostos, um é carnal e o outro é espiritual, um é santidade e o outro sugere pecado e você pode ir para o inferno. Então os religiosos também precisam ter o cuidado, os cristãos precisam ter o cuidado de perceber se a sua fé, a sua religiosidade também não é um fator inibidor para viver uma sexualidade plena. Percebe isso também como médico? Eu recebo muitos pacientes no Hospital das Clínicas, que são irmãos nossos de outras denominações, inclusive irmãos da nossa própria denominação, irmãos adventistas, católicos, pessoas religiosas que têm problema e que conversando a gente percebe que o problema também está ligado com a religiosidade, com a parte espiritual, né? Às vezes com um entendimento errôneo a respeito do sexo, né?
como algo, como a Bíblia diz, foi criado por Deus, né? Tanto para a procriação quanto para o prazer do casal casado, né? E às vezes as pessoas são criadas num ambiente mais rígido, ou algumas lideranças de igreja tornam aquilo algo impuro, algo incorreto, fazendo com que a pessoa tenha sentimento de culpa, né? Mesmo realizando um sexo dentro do casamento, um sexo saudável, um sexo dentro dos limites dos pudores. E às vezes a falta de maturidade espiritual, falta do conhecimento do que está na Bíblia, a pessoa acaba tendo problemas sexuais, tanto homem quanto a mulher. Eu vejo muito mais mulheres com esses problemas do que homens, mas os homens também têm problemas. Tanto essa parte, o apóstolo Paulo fala, né, que a gente não deve se negar uns aos outros, né? E se a gente, na relação sexual, tiver abstinência, que seja de consentimento mútuo e por pouco tempo, porque o inimigo tenta. E as pessoas cometem erros, as pessoas são carnais, né? Então o sexo é lícito dentro do casamento, dentro dos pudores, só que existe uma linha muito tênue entre o que é o libertino e o que é o correto. E as pessoas não atingem um equilíbrio, né? E a própria mídia não religiosa ensina coisas libertinas. É muito focado na parte visual, na pornografia, na visão da mulher como um objeto de desejo, na visão do homem como aquela pessoa mais dominadora, aquela pessoa que é o conquistador, né? Que é o macho alfa, né? E é o cara que não vive sem sexo. A pessoa que não vive sem sexo. Não vive sem sexo. E tem pessoas que acabam até tendo problemas de hipersexualidade, né? Começam a alimentar o cérebro com lascívia, com pornografia, com essas coisas, e começam a ter problema de hipersexualidade, compulsão sexual, masturbação, tanto homens quanto mulheres também, e acabam desenvolvendo déficits sociais, problema no emprego, problema na escola, problema no casamento, por conta de uma compulsão alimentada às vezes por coisas que ela não devia estar observando e alimentando, né? É muito complicado. E então, de um lado, nós temos uma castração, nós temos uma negação do desejo sexual, e muitas vezes em nome da fé, em nome da santidade. Eu já recebi um e-mail de alguém que sugeria que nesse tempo em que nós estamos aguardando a volta de Jesus, que nós estamos passando por um período muito especial, e de fato estamos e cremos assim, mas ele sugeria que já estava na hora de nós começarmos a dizer às pessoas para elas se absterem da vida sexual, mesmo os casados. E eu disse, meu Deus, avisa para ele, me dá sabedoria, Pai, para eu responder a esse e-mail, sabendo que do outro lado tem uma pessoa que está muito equivocada no plano, no sentido do que é a ideia de Deus a respeito de sexo, casamento, família, equilíbrio, trazendo a própria palavra de Deus para nós não darmos brecha para sermos atingidos de maneira indevida. Aí do outro lado tem uma política pesadíssima, né, doutores, para tornar a sexualidade exacerbada, exagerada, dando a ela um enfoque desnecessário, porque a sexualidade ela está num contexto de vida, tem a ver com a libido, tem a ver com o desejo de viver, tem a ver com o desejo de estar bem, tem a ver com a força e a energia que você gasta para trabalhar, para estudar, toda a nossa energia gasta em alguma situação tem a ver, é libido, né? Vontade de viver, de realizar, mas nós estamos ficando com a mente tão adoecida, e aí eu me lembrando exatamente daquilo que nós dizíamos no começo do programa, tudo começa com a mente, né? Se eu perverto essa mente, se essa mente está doente, se ela está mal orientada, mal conduzida, a resposta não vai ser diferente no meu corpo, né? A mecânica naquele menino que se viciou na masturbação, de tanto que ele foi estimulado, hiperestimulado, vai ser uma resposta desequilibrada, porque tudo que ele recebeu foi desequilibrado.
Então, o Sem Tabus, eu lembro até que quando nós começamos a fazer esse programa, imagina, dentro de um contexto de fé, né, de um canal que tem pastores pregando, que tem a Bíblia aberta, pautando toda a nossa ideologia aqui, algumas pessoas falam assim, mas vai falar de sexo, vamos falar de Jesus, da volta de Jesus, vamos falar das profecias e tal. E aí, graças a Deus, foi se entendendo quão importante é ter essa área atendida, as emoções atendidas, ter uma vida sexual saudável. Então, que bom que nós fomos entendendo isso, que nós podemos falar disso sem preconceito, sem medo, mas conduzindo para um caminho de equilíbrio, né, gente? Nem a negação do desejo sexual e nem o uso do desejo e do jogo sexual como a coisa mais importante do mundo, a coisa sem a qual não vivemos. Dá para viver sem sexo? Dá. Agora, em podendo fazê-lo e com qualidade, dentro do casamento, atendendo a sua mulher, atendendo o seu marido, ótimo. É assim que Deus quer. Tá tudo segundo a palavra de Deus. Doutor, e tem uma questão que eu queria chamar aqui com você, dores nas relações sexuais. Tem maridos que se queixam de, ao ir para o ato sexual, a esposa tem as suas dificuldades e ele então agora não sabe lidar com isso. Novamente o casal precisa jogar junto nesse time para ficar fechadinho, bem bacana. Porque como é que ele lida com o sofrimento dela agora diante do ato sexual? Fica complicado, né? Exatamente. A mulher ela pode ter vários motivos, né, tanto orgânicos quanto psicológicos, para sentir dor na relação. Acho que a mulher que tem dor na relação sexual precisa procurar também o ginecologista, procurar o especialista, tentar definir uma causa da dor. Existe uma doença que hoje está mais falada na mídia, que é a endometriose, que um dos sintomas, não é o único, né? Uma síndrome, são um conjunto de sinais e sintomas, é o que a gente chama de dispareunia de profundidade, que é a dor à penetração profunda. E a paciente realmente tem muita dor e às vezes não tem prazer na relação. Como uma pessoa com dor vai relaxar e ter prazer. E às vezes, se o homem não entender isso, né, pensar só na parte dele, ele pode estar prejudicando o relacionamento dele. Existem outras causas também, né? Não só a dor, mas às vezes a paciente muito retraída. Existem pacientes que são frígidas, que não têm o desejo sexual. Pacientes que têm vaginismo, vaginismo na hora que o parceiro vai penetrar, ela trava de uma maneira que ela não consegue permitir a penetração do homem. Então, são problemas que as pessoas precisam buscar ajuda. A mulher buscar ajuda, o homem também ter paciência e fazer de uma forma que o sexo não se torne algo que deixe de ser algo prazeroso, né? Porque isso vai afastar ainda mais a mulher. Exatamente. Né? Vamos relembrar algumas possibilidades de tratamento para o pessoal ali de casa? Psicoterapia. Psicoterapia é importante para tudo, né? Não só para a parte sexual. Eu digo assim, um bom psicólogo, né? De preferência um psicólogo cristão, né? Mas a psicoterapia é bom para tudo. Acho que todo mundo deveria fazer psicoterapia, né? Para situações diversas, né? E quando nós falamos assim, damos essa dica de um psicólogo cristão, nós estamos tendo em vista que estamos falando para um público maiormente cristão. E aí, se você vai a um profissional que ele pode até não ser cristão, mas se ele respeita a sua fé, respeita os seus princípios, o problema é quando você é cristão, vai num profissional e ele diz, tudo isso é bobagem, besteira, e vai derrubando seus princípios, você, em vez de ir em busca de ajuda, você sai de lá mais perturbado que tudo, né? Porque aí você perde o seu chão muitas vezes. Então, é por esse cuidado com respeito à fé. Então, não é que seja da mesma religião, mas que tenham princípios cristãos, já está ótimo, para não haver nenhum outro conflito fora daquilo que você está indo lá para resolver fora do tempo, não é não? Terapia sexual especializada com um terapeuta sexual, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Normalmente é feito por psicólogas, que são terapeutas, e a terapia envolve o casal, né? Tem que envolver os dois. Psicoterapia associada com a terapia sexual. Então é isso, gente. Tem como dar um desfecho novo a essa sua história aí, tá bom? Doutor, sua palavra final para os principais
principalmente para os meninos que estão ali meio cochilando, assim, não sei, tenho vergonha, tenho medo, para a gente fechar esse ciclo de conversa interessante sobre o tema desde o último programa, te agradecendo também, mas dá um recadinho ali para eles e se quiser deixa para elas também, mas usa esse momento. Eu queria dizer que a disfunção erétil tem tratamento. Não deixe que a vergonha, essa parte intrínseca do homem, do machão, te prejudique nessa parte da vida, porque com certeza se você buscar um tratamento, você vai ser muito mais feliz, sua família vai ser mais feliz e há muito mais vantagens do que desvantagens você vencer esse preconceito. E as mulheres que tenham mais paciência, que tenham paciência com os homens também têm que ter com as mulheres, mas que com certeza quando vem uma doença, um problema aflige o casal, levar do lado positivo, que isso só fortalece o relacionamento, né? Tanto o fortalecimento do casal quanto dos filhos, então vale a pena, procure ajuda, procure urologista, procure os psicólogos e vamos se tratar. É isso aí. Doutor, muito obrigada, viu? Muito bom a sua presença aqui, muito boa, sua fala, na direção de fazer a gente pensar com respeito a esse tema, dando a devida atenção em busca de uma resolução. Muito obrigada, Deus o abençoe. Amém. Nós voltamos aqui no Sem Tabus da semana que vem, mais um tema, mais uma oportunidade de aprendermos, mais uma oportunidade de você tomar decisões importantes. Por favor, eu uso esse programa, esse espaço para abrir questões que vão além daquilo que tem a ver com a resposta mecânica da atividade sexual. A questão é mais profunda, a questão tem a ver com você se autoavaliar, se autoconhecer, perceber a sua responsabilidade, evitar o desgaste de uma relação conjugal, chegando a divórcio. Tem casamentos que ficam tão fragilizados que mesmo uma mulher que teve paciência, mesmo um casamento em que dizia haver sentimento sólido, princípio sólido ali, mas há um desgaste, sabe por quê? O que é mais delicado é que a outra pessoa vai se sentindo desprezada. A outra pessoa vai se sentindo desvalorizada, não a procura sexualmente, não a atende sexualmente, nem com carinho, nem com respeito. Então, quando você diz assim, vou marcar o médico, vou fazer uma consulta, estou disposto a chegar a uma resolução, você está dizendo, eu estou fazendo isso pela minha mulher, não é nem somente porque eu devo mostrar ou quero mostrar a minha masculinidade, a minha virilidade, isso também está. Mas e a outra pessoa? E o outro que está te esperando? Sabe, maridinho, você que não quer fazer sexo tem os seus motivos, mas quais são eles? Joga na mesa, com respeito também, né? Sem crueldade, mas joga na mesa, joga ali para conversar, tratar do assunto, para que vocês se mantenham cercados, protegidos dessa maldita onda de divórcio, de fim de casamento, de raiva, mágoa entre os casais. Não faz isso, não permite isso. É uma disfunção erétil que pode terminar no desgaste de uma família, no rompimento de um laço de uma família. Não permite, tá bom? Tá na tua mão. Decide, levanta e faz a coisa acontecer. Amanhã, né? Porque por hoje, bons sonhos, bom sono, boa noite para você. Até o próximo.